Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ver Mateus capítulo 6. Eu vou ler do versículo 19 ao 21, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aqui, daí Jesus aqui ele fala, por que ele diz que onde estiver o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração? Porque hoje, não só hoje, muitas pessoas, elas têm o coração voltado para muitas coisas, menos para as coisas de Deus. Então, o coração é uma das mais incríveis, É uma das coisas mais incríveis da criação humana, Quando Deus ele se refere ao coração, ele está falando de sentimentos, está falando de sentimentos, daquilo que nos impulsiona. Normalmente, nosso coração, ele se volta para aquilo que realmente nós damos valor. Contudo, existem coisas que podem prender o nosso coração a ponto de nos afastar do relacionamento com Deus. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que pode nos aprisionar. Estar alinhado ao coração de Deus e a sua vontade o fará alcançar aquilo que ele prometeu. Depois eu vou seguir aqui. Então, o coração do ser humano, a palavra diz o quê? Enganoso é o coração do homem. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Só o Senhor conhece a verdadeira intenção do nosso coração. Então, ali ele sabe os desejos. Jesus disse que tudo, é gerado aonde? Aqui. Os desejos, os adultérios e por aí vai. Por que Jesus disse que não precisa cometer o ato? Se a pessoa pensou, desejou, o desejo vem aonde? Do coração. Se ela desejou, ela já pecou. Ela nem precisou cometer o ato físico ali do adultério, mas o simples fato dela desejar. Então, existem muitas pessoas que estão desejando muitas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, não estão alinhadas com a vontade do Senhor. Então, aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. E tem pessoas ajuntando coisas que são desnecessárias. Aonde a palavra diz aqui, aonde não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Tem coisas que a traça, e é verdade, gente. Sabe aquelas pessoas que alguns são acumuladores, outros são consumistas. Elas têm roupeiros abarrotados de roupas e de coisas que, se elas não colocarem um veneno, algo ali para as traças, quando elas vão pegar aquela roupa que nunca foi usada, ela está toda furada. Está lá. Porque ela está acumulando, ela está juntando, ela não usa. É porque tem um vazio ali que precisa ser preenchido. E aí ela vai comprando, só que ela não usa. E vai ficando no roupeiro. Quando vê, entra um bichinho lá chamado traça. Você já viu? Ele corrói a roupa. Às vezes a gente pega uma roupa, quando vê, mas tem um furo aqui, foi uma traça. Ela nem não usou, não deu um pegão em nada, como a gente diz, mas ela tem um furinho. Porque aquele bichinho vai lá dentro do nosso roupeiro e come as roupas, come o tecido, faz um furo. E assim é. Então tem pessoas que estão acumulando, estão juntando coisas desnecessárias. E estar alinhado, ao coração de Deus e a sua vontade fará que a gente alcance tudo aquilo que ele prometeu. E nós precisamos estar atentos a tudo
pode nos aprisionar. Tem pessoas que estão presas, acumuladores, consumistas. Tem pessoas que estão presas naqueles bens materiais e isso afasta ela de Deus. A avareza não é de Deus. A palavra diz que os avarentos não vão herdar o reino de Deus. E aqui diz mais, né? Há pessoas que vivem com o coração alinhado ao coração de Deus e à sua vontade. Mas há também os que têm o coração apegado a bens materiais, riqueza e status. Outros têm o coração apegado ao passado ruim, às decepções vividas. Outros têm o coração apegado a amizades que não são ruins, mas caminhar com elas faz com que se afaste do propósito de Deus. Tem gente que é apegado, não só em bens materiais, mas apegado em pessoas, apegado ao passado, às coisas ruins. Você já percebeu que chega um determinado ponto da nossa vida, momento, que muitas coisas vão saindo, pessoas vão, ou mudam de cidade, ou elas vão se afastando. Isso tudo é o agir de Deus, porque tem mesas que não servem mais para que nós venhamos sentar. Tem pessoas que não devem mais estar no nosso convívio. Pessoas que, às vezes, como eu li aqui, elas não são ruins, mas elas vão te levar para longe do Senhor. Pessoas que não conhecem a palavra. Elas podem ser pessoas boas, mas se você começar a se relacionar com elas, a palavra diz que as más conversações corrompem. As pessoas se deixam corromper. Se tem coisas que saíram da nossa vida, para de chorar. Foi permissão de Deus. Tem pessoas que Deus faz com que se afastem da nossa vida. Eu sempre orei e disse, Senhor, aqueles que não estão na minha vida para somar, o Senhor tira, afasta. Pessoas que não estão aqui para somar, para ser bênção na nossa vida, como amizades, no geral, afasta. Porque eu não quero ninguém que me afaste da tua presença. Porque às vezes tem pessoas que são assim. Elas podem até ser boas, mas se você ficar apegado a elas, quando você vê, você já não vem na igreja, você já está falando igual a elas, porque as más conversações corrompem. Você não deve ter medo de se desapegar das coisas, pois é completo no Pai quando o seu coração está alinhado a Ele. Quando isso acontece, todos os sentimentos de rejeição, orfandade, solidão, depressão, tristeza e entre outras coisas dão lugar à alegria de um Deus que pode todas as coisas. Tem pessoas que têm medo de se desapegar. Tem pessoas que têm medo do novo. Aí elas vivem no velho. Elas têm medo de abrir, né, para o espaço para novas amizades, para pessoas de Deus. Às vezes elas já foram tão decepcionadas que hoje elas se tornaram pessoas totalmente desconfiadas. Elas ficam sempre com o pé atrás. Elas não conseguem confiar em ninguém de tanta decepção que elas já sofreram. O mundo nos decepciona. O mundo nos decepciona e tem pessoas que se decepcionam e não querem mais vir para a igreja. Mas o mundo decepciona a gente a todo momento, a toda hora. E a pessoa está lá. Mas da igreja e da presença de Deus, ela se afasta às vezes por qualquer bobagem. Por uma coisinha boba. E pare por um instante. Faça uma profunda reflexão. E observe a que o seu coração está pegado. Atenha-se àquilo que realmente importa, ao que de fato fará sentido com os propósitos dele na sua vida. Entenda que se apegar ao propósito e aos planos do Senhor para nós é o que nos fará viver uma vida extraordinária, trazendo assim o reino dos céus para a terra. Se hoje for necessário desapegar-se de algo que o tenha afastado do Senhor, tome a decisão imediatamente e viva os melhores dias da sua vida. Então, nós precisamos aprender isso, gente. Fazer uma reflexão da nossa vida e ver a que o nosso coração está apegado.
Se Deus é a prioridade da nossa vida, amém. Agora, se o Senhor não é, eu preciso ver o que está causando o desalinhamento. O porquê. Tem pessoas que elas dão o dízimo para Satanás do seu tempo. Elas ficam nas redes sociais mais de 2 horas. Elas ficam no Face, elas ficam no YouTube, elas ficam no Instagram, elas ficam em tudo que é lugar, menos na presença de Deus. Se ela tirasse o tempo para orar, um tempo para meditar, o dia tem 24 horas, o certo seria 2 horas e 40 minutos, nós deveríamos tirar todo esse tempo para o Senhor. Por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Daniel tinha comunhão, Daniel tinha intimidade. Quando ele foi jogado na cova, os leões ficaram bem quietinhos, a boca fechada. Por quê? Ninguém tinha o porquê acusar Daniel. Eles procuraram um motivo, mas não tinham. Porque quando nós estamos alinhados com Deus, nós podemos ser perseguidos, nós podemos passar por problemas difíceis, mas se nós estamos alinhados ao propósito de Deus, vivendo em obediência, o nosso coração voltado para o reino, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então não tem necessidade da pessoa ficar no desespero. E amanhã e tal, não. Se ela buscar o reino em primeiro lugar, Deus acrescenta tudo o que ela precisa. Deus sabe da tua necessidade. Ele conhece o teu coração. O Senhor sabe aquilo que você precisa e Ele sempre vai entrar com a provisão. Então priorize o reino de Deus. E aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu coração? Aonde ele está? O que tem saído dele? A boca fala do que ele está cheio. Palavras de bênção, palavras de maldição, palavras de murmuração, crenças limitantes, palavras depreciativas. Ou você tem sido aquela fonte de bênção, que a palavra diz que do teu interior fluiriam rios de águas vivas. Aquele que está ali conectado com a presença de Deus, aquela pessoa que está ali movida pelo Espírito. Então, se hoje fosse necessário desapegar-se de algo que o tenha afastado do Senhor, tome a decisão imediatamente e viva os melhores momentos da sua vida. Tem pessoas que não estão vivendo o extraordinário do Senhor, o algo novo, porque vivem no apego do passado. Eu tinha, porque eu perdi, porque assim. Tem pessoas que estão no passado. Deus conhece, onde está o teu tesouro, está o teu coração. As pessoas que murmuraram lá no deserto, que não entraram na terra prometida, onde é que estava o coração? Onde é que estava o tesouro? Lá no Egito. O tempo todo daquela caminhada, eles só souberam murmurar. Eles viram, gente, eles beberam água da rocha. Eles comeram maná que veio do céu. Codornizes. Deus mandou o melhor para eles, as roupas se renovavam no corpo, as crianças, a roupa ia crescendo, a sandalinha ia crescendo no pé conforme o pezinho crescia. Deus não é Deus de miséria, Ele é o Senhor que te sara, Ele disse. Os pés nunca se incharam, eles nunca ficaram doentes, mas o coração estava lá atrás, lá no Egito. Porque Deus tirou nós de lá para morrer de fome, porque lá nós tinha pepino, lá nós tinha melão, lá nós tinha isso, mas era escravo. Porque Deus trouxe nós de lá para morrer de sede por nesse deserto o tempo todo assim. Até que chegou um momento que Deus disse: Moisés, até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? E Deus disse que enquanto o cadáver do último murmurador não caísse ali, ninguém entrava na terra. Ninguém entrava.
Porque só vai entrar na terra prometida quem estiver alinhado com o coração de Deus, com o plano e com o propósito do Senhor. Quem estiver alinhado com o passado, alinhado com outras coisas, sinto muito, mas não vai entrar na terra prometida. Não vai entrar na Nova Jerusalém. Jesus vai vir e ela vai ficar no apego, no que já passou. Igual o povo lá. Mas lá nós tinha isso, nós tinha aquilo. Mas eram escravos. Às vezes tem gente que a gente tem vontade de dizer, quantas vezes eu já pensei assim, meu Deus, que vontade de abrir a cabeça e olhar o que tem lá dentro e ver se a gente consegue colocar alguma coisa. Tem pessoas que é assim, gente. Eu acredito que não fui só eu que senti essa vontade. A gente tem vontade de abrir a cabeça e ver o que tem lá dentro. E colocar umas coisinhas lá. Principalmente a palavra de Deus. Para ver se muda alguma coisa. Para ver se clareia as ideias. Porque Deus está falando. Deus está alertando. Mas a pessoa não sai daquela enredação. A pessoa não sai daquela situação. Parece que gosta de ficar ali. Só que enquanto ela ficar ali, vivendo de passado, enquanto ela ficar ali desalinhada com o plano de Deus, ela vai ficar ali, na mesmice. Ela vai ver os outros sendo abençoados, ela vai ver o outro contando milagre e ela vai ficar ali, do mesmo jeito, estagnada, frustrada. Por quê? Porque onde está o tesouro dela, está o coração dela. O coração dela não está alinhado com a vontade do Pai. Então, por um instante, faça uma profunda reflexão, né? E observe a que seu coração está apegado. Atenha-se àquilo que realmente importa, ao que de fato fará sentido com os propósitos dele na tua vida. Entenda que se apegar ao propósito, aos planos do Senhor para nós, é o que nos fará viver uma vida extraordinária, trazendo assim o reino dos céus para a terra. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Mas se a minha vontade estiver alinhada com a do Senhor, senão as coisas não acontecem. As coisas não vão fluir. Por isso que tem muita gente vendo pessoas serem abençoadas, pessoas sendo prósperas, pessoas sendo, progredindo, pessoas sendo abençoadas, e ela vai ficando para trás. Ela vai ficando para trás, porque o apego está ali. Às vezes, Deus ele quer tirar a pessoa até daquele serviço que ela está e colocar ela no outro. Mas ela está tão apegada naquilo ali que ela não consegue sair. Ela está tão apegada naquele emprego, ela está tão apegada naquelas coisas ali que ela não sai. Aí, às vezes ela não se aperfeiçoa, ela está ali no mesmo jeito. Entra outro, é promovido. Mas e eu? Você continua ali do mesmo jeito, parado, plantado, estagnado. Não faz um curso, não se aperfeiçoa. Aí o outro entra, é bem visto, está estudando, está fazendo uma faculdade, está fazendo um curso. E ela está ali, do mesmo jeito. Aí ela fica ali decepcionada e frustrada porque o outro que chegou ontem na empresa já foi promovido. Mas o que ela tem feito? Nada. Daí ela fica ali estagnada e plantada ali, reclamando de tudo. Então, se você quer viver o melhor de Deus, esteja alinhado com os planos do Senhor. Aprenda a viver o propósito, o plano que Deus tem para a tua vida. A palavra diz que os planos do Senhor são maiores e mais altos do que os nossos. Então, tem pessoas, que nem eu li aqui, que elas ficam apegadas ao passado ruim, decepções vividas. Outras têm o coração apegado a amizades que não são ruins, mas caminhar com elas faz com que se afaste do propósito de Deus. Tem N situações. Tem pessoas que ficam ali, paradas, estagnadas. Não conseguem dar passos, porque ela não está alinhada com a vontade do Senhor. Ela quer fazer a dela. Ela não quer fazer a vontade de Deus. É só o venha a nós, o vosso reino não tem. Então que você faça uma reflexão desta palavra e tudo aquilo que tem te afastado
do plano, do propósito do Senhor, que você exclua da tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem a tua palavra, que essas pessoas sejam abençoadas, edificadas, renovadas, transformadas, que elas venham abandonar o passado, que elas venham abandonar decepções vividas, que elas venham abandonar o passado ruim e viver o hoje, Pai. A vida e a vida em abundância que o Senhor Jesus veio para nos dar. Que elas parem de viver afogadas em mágoas, em amarguras, em ofensas, em ressentimentos, em ódio, decepções, mas que elas venham viver o novo, que elas possam viver o algo novo, Pai. Que elas saiam do passado, que elas parem de ficar na frustração, na decepção e venham viver o algo novo. Que elas possam seguir para o alvo que é Cristo. E que o Senhor possa estar abençoando a vida desta pessoa, renovando a mente, o entendimento dela, Pai. Que haja uma transformação por completo. Eu declaro cura, eu declaro bênção, libertação, transformação sobre estas vidas, Senhor. E que o Senhor opere um milagre e que o coração dela esteja alinhado com o teu propósito, com a tua vontade, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente, poderosamente, no nome de Jesus.